Grafeno e óxido de grafeno em vacinas. A que ponto chegamos, hein? Várias notícias aí circulando falando que tem a presença desses compostos em vacinas e que o óxido de grafeno está alterando o campo eletromagnético das pessoas e por isso elas estão morrendo. Ou então que o grafeno está transformando o seu sangue em uma coisa preta gosmenta? Agora entendi o Venom. Brincadeiras à parte, eu queria falar um pouco da minha formação. E quem sou eu para falar de grafeno ou de vacinas aqui, né? Bom, eu sou formado em licenciatura em Química, tenho mestrado em Química Aplicada e doutorado em Química. Já trabalhei com síntese, caracterização e aplicação de nanopartículas metálicas, nanopartículas de óxidos metálicos e já estudei também, já fiz síntese e caracterização de partículas de óxidos de grafeno a partir da esfoliação eletroquímica do grafite e estudei algumas interações com íons lantanídeos. Está circulando aí nas redes sociais um estudo científico da Universidade de Almeria, na Espanha, que descobriu que uma dose da vacina da Pfizer que eles analisaram lá tinha óxido de grafeno na sua composição e que a composição poderia chegar a 99,9%, que não faz nem sentido. Enfim, tá, eles espalharam uma imagem de microscopia com uma notícia sensacionalista e estão divulgando muita baboseira por aí. Mas vamos lá, eu tô com esse artigo completo aqui, eu vou ver passo a passo com vocês e falar por que na verdade isso é uma grande mentira. Só antes é importante ressaltar duas coisas. A primeira é que o primeiro site que divulgou essas notícias é conhecido por espalhar fake news durante a pandemia e que a própria Universidade de Almeria se pronunciou sobre esse caso e deixou bem claro que não tem colaboração nenhuma com esse estudo, que na verdade é um relatório provisório. Vocês vão ver, tá? Mas antes da gente ver esse artigo, vamos entender o que é o grafeno e o óxido de grafeno para ficar mais claro, beleza? Bom, o grafeno é um material formado por uma única camada de átomos de carbono. Mas vamos lá, se vocês quiserem saber mais a fundo, clica aqui no card que eu já fiz um vídeo sobre o grafeno. Mas de uma maneira geral, devido às fortes ligações carbono-carbono, de como esses átomos estão arranjados nessa rede em uma única camada, o grafeno possui excelentes propriedades, tá? Clica aí no card para você saber. E o óxido de grafeno nada mais é do que essa rede com alguns defeitos, alguns buraquinhos e alguns grupos funcionais ligados a ela. E esses grupos são também responsáveis por fazer esse grafeno interagir com outros materiais e outras substâncias, beleza? Dito isso, o primeiro fato é, o grafeno não é solúvel em água. Já o óxido de grafeno, apesar de ser mais solúvel, é muito pouco solúvel em água. E se a gente colocasse esse material em água, ele ficaria como um colóide, ou seja, várias partículas em suspensão na água. Isso significa que o frasquinho que a gente veria da vacina seria completamente preto ou escuro. Se fosse muito diluído, ele ainda seria marrom. Então, como é que pode um frasco de vacina ter 99% de grafeno, velho? Ia ser uma solução completamente preta, não faz sentido. Portanto, é impossível que tenha grafeno ou óxido de grafeno nas vacinas que a gente conhece. E também no site da Anvisa tem a composição de cada vacina. E acreditem, em nenhuma delas tem grafeno ou óxido de grafeno. Fiquem tranquilos. Mas Yoshi, eu já vi alguns estudos que querem colocar o grafeno em vacinas. Sim, galera, isso é verdade. Tipo esse estudo aqui. Mas esses estudos na verdade avaliam o grafeno como um possível transportador de antígeno ou como um adjuvante que pode melhorar a nossa capacidade de gerar uma resposta imunológica. Mas o grande porém é que esses estudos não estão sendo aplicados ainda, eles estão ainda lá na fase da ciência básica que não veio ao caso, não é isso que estão falando, tá? Outro fato é que o grafeno ou óxido de grafeno eles não são magnéticos em condições normais, muito menos se você tentar dissolvê-lo em uma vacina. Mas enfim, isso aqui quebra toda essa baboseira que estão falando que vão injetar em grafeno em você para tentar monitorar você com antena 5G. Cara, não faz sentido nenhum essa conversa, tá? Mas tá, vamos conferir esse artigo, na verdade esse relatório que esse professor publicou aí. E na verdade é importante ressaltar que esse artigo ele não tem validade científica nenhuma, tá gente? Para um artigo possuir validade científica ele tem que ser revisado por pares e ser, obviamente, publicado em uma revista científica. O que o cara fez foi escrever um relatório e ele jogou na internet. Foi isso, tá? Ele não foi revisado, não tem relevância científica nenhuma, beleza? Então vamos lá.
esse aqui é o relatório, então, ó. A seguir é apresentado um estudo microscópico, observacional e meramente descritível da amostra problemática. A identificação definitiva do material dominante na amostra precisa de novos fracionamentos e análises espectroscópicas específicas que permitem caracterizar a estrutura do material. Uma coisa que é importante falar aqui é que o cara que escreveu isso daqui, gente, na verdade ele não afirmou nada. Ele tá falando aqui, ó, a identificação definitiva precisa de mais evidências científicas. Ele mesmo tá falando, então, que ele não pode comprovar que o que tem aqui é óxido de grafeno ou grafeno. Então ele não tá afirmando nada. Beleza, ele não está errado. Quem tá errado é quem divulgou essa notícia afirmando alguma coisa que não existe, né? Mas vamos seguir que a coisa piora. Cara, olha isso daqui, gente. Origem e rastreabilidade da amostra da vacina. Desconhecida. Como assim, velho? Então quer dizer que se eu levar um frasquinho lá cheio de água suja, pra não dizer outra coisa, e falar pro cara que é vacina, ele vai lá fazer umas análises e vai sair falando baboseira aí pro mundo inteiro? Mas enfim, vamos ver que tipo de análise que ele fez. Bom, aqui nós temos então o espectro de UV-Vis que ele fez. Gente, na verdade isso aqui tá numa qualidade terrível, que não seria publicado em nenhuma revista científica, ninguém aceitaria isso, porque é uma print de uma tela, mas tá. Não vou questionar a qualidade, tá? Não dá nem pra ver o que tá escrito ali no eixo Y. Mas o que a gente tem ali é provavelmente uma absorvância em função do comprimento de onda ali no eixo X. E tem uma absorção em 260 nanômetros, que é essa banda de absorção aí em vermelho, tá? O que ele alega é que essa absorção indica o RNA da amostra, tá? Afinal de contas é uma amostra da Pfizer, que é uma vacina baseada em RNA mensageiro, porém essa absorção ela está maior do que deveria estar, tá? Porque ele estimou por fluorimetria, mas não tem esses dados, tá? E essa banda deveria ser menor, ou seja, tem mais alguma coisa contribuindo para essa absorção. E ele fala que pode ser o óxido de grafeno, porque na literatura tem alguns estudos que indicam que o óxido de grafeno absorve nessa região. E assim, gente, pode ser? Cara, pode ser qualquer coisa. Isso que ele tá fazendo é uma forçação de barra absurda. Por quê? Na composição da vacina, gente, a gente não tem só o RNA mensageiro. A gente tem várias outras coisas. Tem proteínas, tem lipídios, tem sais. Tudo isso que tem na vacina, eu não vou saber exatamente o que tem na vacina, mas pode estar contribuindo para essa absorção. O que eu quero dizer é que é uma afirmação muito genérica você falar isso aqui pode ser óxido de grafeno porque absorve na mesma região. Não. E na vacina a gente tem outros compostos também e ele não menciona nada disso. Mas beleza. Ele poderia corroborar esses dados com outras análises, mas ele não faz isso. A única outra análise que ele faz é de microscopia e a gente vai lá ver o que ele está falando, tá? Daí ele fala, a absorção máxima obtida não permite rejeitar a presença de grafeno, mas ela também não permite você afirmar nada, né? A quantidade mínima de RNA detectada explica apenas uma porcentagem residual da absorção total da amostra, tá? Como eu falei, gente, pode ser qualquer outra coisa que esteja absorvendo aqui. Mais embaixo desse estudo aqui ele mostra algumas imagens de microscopia eletrônica de transmissão, que na verdade são essas imagens que acompanham essas fake news aí. E ele diz aqui que no geral as imagens são bem semelhantes às imagens de óxido de grafeno na literatura. E ele compara aqui com a imagem que ele obteve, né, com a imagem de um artigo da Nature de 2019. Mas a verdade, gente, é que uma imagem de microscopia sozinha não significa nada. O que eu quero dizer com isso é que não se pode tirar uma conclusão, ainda mais uma conclusão perigosa dessa, apenas olhando para a imagem e comparando ela com alguma coisa. Não. Na real, a gente precisava ter um conjunto de técnicas que corroborassem todas para que isso fosse o óxido de grafeno. Aí sim eu concordaria. E o próprio autor desse relatório, eu vou chamar isso aqui de relatório que não é um artigo isso, mas enfim, ele fala que para uma identificação definitiva do grafeno seria necessário complementar com a caracterização estrutural por EDS. EDS significa espectroscopia dispersiva de energia, que é uma outra técnica complementar à microscopia, que ela permite dar esse padrão de difração que ele está falando aqui característico, e também permite a gente caracterizar através dos raios-x característicos da amostra, a composição do material. Nesse caso só teria que ter carbono, né? Mas o padrão de difração característico falaria se isso é grafeno.
Mas ele não fez isso e ele embaixo coloca algumas imagens de referência. Isso é um pouco perigoso, gente. Por quê? Porque algum leigo que bate o olho e dá uma lida rápida nesse artigo, nesse relatório, vai achar que aquilo ali foi uma análise que ele fez, e na verdade não é. O que ele está alegando é: precisaria ter isso para comprovar isso, mas eu não tenho, mas essa imagem aqui é o que eu queria ter. Mas ele não tem e ele não consegue comprovar isso, então ele tem uma imagem de microscopia que sozinha, como eu falei, não significa exatamente nada, aquilo ali poderia ser qualquer outro material. E o mais interessante é que nas próprias conclusões dele, ele fala aqui, ó, as análises nesse relatório correspondem a uma única amostra, limitada à embalagem total disponível para processamento. Essa embalagem, essa amostra que tem origem desconhecida, né? Só que é interessante porque ele também fala, é necessário realizar uma amostragem significativa de rotas semelhantes para extrair conclusões generalizáveis de amostras comparáveis, registrando a origem, rastreabilidade e controle de qualidade durante a preservação e transporte para a pré-análise. E ele mesmo fala também, os resultados não implicam em uma posição institucional na Universidade de Almeria. Legal? Bom, não preciso nem falar, né, gente? Isso aqui é uma grande bobeira, uma grande fake news que estão espalhando que tem grafeno em vacina, que estão querendo localizar e rastrear pessoas, estão querendo matar pessoas com grafeno, isso não existe. E muito pelo contrário, tá, gente? Olha só, tem esse artigo aqui que ele dá uma perspectiva geral de materiais à base de grafeno que estão sendo desenvolvidos e estudados para combater a Covid. Então a gente tem, por exemplo, sensores que detectam o coronavírus, a gente tem ali nanoespumas para filtrar vírus, para não deixar passar esse vírus. A gente tem também superfícies que inativam vírus, que é muito legal, e várias outras coisas que a ciência está estudando e desenvolvendo. E o mais engraçado de tudo isso é que tem gente falando que o coronavírus é o próprio grafeno. Aí já é demais para mim, tá? Mas galera, o que eu quero passar para vocês é: não acreditem nessas fake news. Quando vocês ouvirem falar de alguma coisa, pesquisem, porque, cara, na internet tem muita fake news, mas se você for a fundo, você consegue descobrir se aquilo é verdade ou não. Então, não acreditem em tudo que falam pra vocês, no que as redes sociais estão mostrando. E se for necessário, manda esse vídeo pra alguém que tá falando que tem grafeno em vacina, porque não tem. E se algum dia alguém provar e esse artigo for revisado por pares e for publicado em uma revista científica de renome, me mandem, que daí eu venho aqui, faço outro vídeo e falo, ó, tem grafeno nas vacinas, mas não tem, tá? Fiquem tranquilos. E é isso aí, gente. Se vacinem, acreditem na ciência e é nóis. Até a próxima.